Oi, gente! Hoje, terça-feira, dia 18 de agosto, nós temos aula de História, de Filosofia e de Matemática, né? Hoje, em História, a gente vai ver um pouquinho mais sobre o modo de vida dos indígenas, né? Como que os povos indígenas construíam e alguns ainda seguem construindo as suas moradias. Cada moradia indígena vai depender muito, né, da etnia indígena, dos recursos naturais que esses povos têm disponíveis no local em que eles moram. Então, não significa, né, que todos os grupos indígenas têm as casas iguais. Cada grupo tem o seu jeitinho, né, a sua forma de construir as suas moradias, de acordo com seu estilo de vida, de acordo com a região de onde mora, até mesmo o clima, né? Se é um clima mais quente, se é um clima mais frio, e também com os recursos naturais que eles têm disponíveis na natureza, né? Que eles conseguem tirar da natureza para construir as moradias deles. Nós temos a apostila, né? Então, hoje a nossa aula de história vai da página 6 da apostila até a página 8. Então, a gente tem um texto aqui, curtinho para ler, né? Esse textinho aqui. E a gente tem algumas imagens também para analisar. Vamos ler juntos, então. Os modos de vida indígena e o ambiente. Você estudou que a formação de uma cidade está relacionada com as necessidades dos grupos humanos e os recursos naturais disponíveis no local. Desde o passado, os indígenas, eles buscam locais mais adequados para construir habitações e formarem suas aldeias. Então, né, eles sempre buscam, como todos os seres humanos, um local adequado, que seja mais protegido dos perigos, né? Esses grupos desenvolveram diferentes maneiras de construir suas moradias, o que varia de acordo com a cultura de cada etnia. Então, cada etnia, cada tribo indígena vai ter o seu modo de construir a sua moradia, não são todas iguais. Conheça alguns tipos de moradias indígenas. Na região amazônica, os indígenas ainda constroem espaços coletivos de moradia, conhecidos como malocas. Espaços coletivos de moradia significa que moram, né, vários indígenas dentro de um mesmo espaço. Não é que nem a gente, que cada família tem a sua casa. Lá na região amazônica ainda existem moradias coletivas, onde mora um monte de gente dentro dessa moradia, que é conhecida lá como maloca. Nesses espaços, podem dormir, preparar alimentos, conversar, entre outras atividades. As malocas variam conforme a etnia indígena, podendo ser retangulares ou circulares. Então, de acordo com a etnia, o formato da construção, né, da casa, vai se alterar também. A gente tem alguns exemplos aqui, né? Aqui tem um exemplo de maloca, ó. É bem grandão, vocês podem ver, né? Parece uma tenda bem grande. E moram vários indígenas aqui dentro. É um espaço de convivência deles, né? Eles não usam só para dormir, eles usam para preparar os alimentos, para conversar, enfim, para desenvolver a sua vida ali dentro daquele local. Essa imagem aqui é uma maloca da tribo Ticuna. Ela fica lá na região do Rio Solimões, que fica na Amazônia. E ela foi registrada por um viajante alemão, o Albert Frisch. E ela foi registrada em 1867, então bastante antiga, né? A construção de malocas e ocas também varia de acordo com os recursos disponíveis no local. Daí aqui diz, né, alguns dos recursos naturais que podem ser usados. Por exemplo, o bambu, a taquara, madeira, folha de palmeira ou palha. Aqui, ó.
são todos recursos, né, extraídos diretamente da natureza. Agora vamos ver a página 7. Aqui, ó, a gente tem outra imagem, né, de habitações indígenas. E essa imagem aqui da página 7 vem ilustrando pra gente um grupo de malocas, né, ou de ocas. Essa aqui, ela é Poço do Rio Surumi, grupo de malocas. Essa é uma imagem, uma fotografia de 1922. Essas malocas aqui, ó, já são circulares, elas já são um pouquinho diferentes da maloca que a gente viu na página anterior. Aqui a gente tem outro tipo de construção indígena, né, na região do Rio Amazonas. Elas são da região do alto do Rio Amazonas, né? E essa foto aqui, essa fotografia, ela é datada de 1867. Para construir moradias, organizar o espaço da aldeia e produzir objetos para o uso do grupo, os indígenas aproveitavam os recursos da natureza. Então, eles extraíam tudo da natureza, né? Para construir as moradias deles. Aqui na página 8, nós temos alguns exercícios, né, para a gente fazer. Com o passar do tempo, a necessidade de retirar vegetação nativa para se viver gerou transformações na natureza. Essas transformações não ocorreram apenas no passado, pois podemos observar diversas alterações no ambiente ainda na atualidade. Interpretando. Então, aqui a gente tem os exercícios. Número 1. Desvende o que está escrito na ilustração. Para isso, siga as instruções. Então, a gente tem algumas instruções aqui, né, para a gente descobrir o que está escrito aqui. Onde tiver uma bolinha preta, um círculo pretinho, a gente vai pintar de marrom. Onde tiver uma estrela, a gente vai pintar de verde claro. E onde tiver uma cruzinha, nós vamos pintar de verde escuro. Depois que a gente completar essa pintura aqui, né, com as cores indicadas, vai surgir uma palavra. Letra A. Que palavra você descobriu? Aqui vocês vão responder depois de já ter pintado, tá bem? Combinado? A resposta que vocês vão encontrar é desmatamento. Letra B. Com a ajuda e usando um dicionário, pesquise a definição da palavra descoberta na imagem. Então, nós vamos, né, buscar o significado da palavra desmatamento no dicionário. Vou pegar meu dicionário ali pra gente. Peguei aqui, ó. Vamos ver o que significa desmatamento no dicionário. A gente vai lá na letra D, depois acha o D e o E, depois o D, o E e o M, e assim a gente vai formando, né, a palavrinha até encontrar ela. Tô pertinho já. Aqui. Então, desmatamento, diz aqui no dicionário, né, que diz respeito a o processo de se retirar árvores de um local, né? Significa esse processo de desmatar, retirar árvores, retirar vegetação, tá bem? Façam também, se vocês estão com o dicionário de vocês em casa, a pesquisa, tá certo? Letra C. Para que a cidade onde você mora fosse formada, ocorreu um processo semelhante? Sim ou não? O que vocês acham?
para que a nossa cidade pudesse surgir, assim como todas as outras cidades, né? Não só a nossa, é necessário que ocorra desmatamento? Sim, né? É necessário que seja retirado toda a vegetação que tem ali para que casas sejam construídas, para que os prédios comerciais, toda a estrutura que uma cidade precisa possa surgir. Número 2. Marque com X o nome das construções dos indígenas brasileiros. Então, nós temos 4 opções ali. Nós temos Maloca, Oca, Iglu e Mocambo. Bom, nós temos que marcar construções indígenas, né? Nós lemos ali no texto, aprendemos que são chamadas de Maloca e de Oca. Então, é a primeira e a segunda opção que nós vamos marcar. Número 3. Que recursos os indígenas usam para construir suas moradias? Isso a gente viu bastante no nosso texto de hoje, né? Eles usam recursos naturais, coisas que eles podem extrair da natureza, das florestas, né? Por exemplo, o bambu, a taquara, a madeira, palha, folhas de palmeira, de outras árvores. Tá bem? Agora nós vamos dar uma olhadinha na aula de filosofia. Filosofia, então. Hoje a gente tem a página 7 como exercício. Vem com o título de Conectando com. Você gostaria de viver em um mundo onde pudesse realizar todos os seus desejos e fazer aquilo que quisesse? O escritor brasileiro Ricardo Silvestrin imaginou um planeta com essas características e o retratou em forma de poesia. Então, a gente tem uma poesia aqui para ler, né? Com bastante cuidado, com bastante atenção e analisar, né? Ver como que é esse planeta Sim que o Ricardo Silvestrin criou pra gente. Planeta Sim. No planeta Sim, tudo é sempre assim. Pai, posso não sei o quê? A resposta é simples. Sim. Mãe, eu quero isso e aquilo. Sim, sim, sim. É um sim sem fim. Tem outra resposta no planeta Sim? Não. Interessante esse poema, né? Será que é bom a gente viver dessa forma, recebendo sim para tudo? Será que todas as nossas vontades, elas devem ser atendidas? Tá aí o nosso questionamento do dia, né? E para ajudar a pensar um pouquinho mais sobre esse assunto, nós temos algumas questões ali embaixo do poema, né? Não são questões para escrever, são questões só para a gente realmente pensar um pouquinho sobre elas, né? Se vocês quiserem conversar com os pais de vocês, com a família de vocês que tá aí pertinho, com o vô, com a avó, com os manos, é uma boa oportunidade. Vamos ver as sugestões de pergunta que nós temos aqui. Você gostaria que o mundo fosse como o planeta Sim? Por quê? Vocês gostariam que o mundo fosse assim, que todo mundo pudesse só receber sim para tudo? Será que ia ser bom? Será que as pessoas iam se dar bem desse jeito? Como você se sente quando não pode satisfazer um desejo? Bom, quando a gente quer alguma coisa, né, e a gente não consegue ela, não é um sentimento muito bom. A gente sabe que a gente fica se sentindo meio triste, meio chateado. Mas às vezes, depois, quando passa um tempo, a gente acaba percebendo, né, que às vezes aquela negativa, aquele não que a gente recebeu dos nossos pais, dos nossos responsáveis, foi para o nosso bem. A gente acaba entendendo, né? Por que nem todos os desejos são atendidos? Por que será que nem todos os desejos podem ser atendidos? Bom, eu acho, né, que é porque nem todos os desejos conseguem ser reais, conseguem ser possíveis, né? A gente tem limites para os nossos desejos. Às vezes a gente quer muito uma coisa, mas a gente não tem como realizar aquela coisa. Ou
Às vezes a gente só precisa também de um pouquinho mais de esforço, de esperar um pouquinho mais para conseguir o que se quer, né? Mas esse é um dos motivos de que nem todos os desejos podem ser atendidos, nem tudo é possível. Tudo que as pessoas desejam é bom para elas? Isso é uma pergunta difícil, né? Pra gente pensar assim, porque quando a gente quer alguma coisa, na nossa cabeça vai ser bom, né? Mas às vezes, quando a gente para analisar tudo que tem à nossa volta, né? A gente percebe que às vezes o que a gente quer, no final das contas, pode realmente acabar não sendo tão bom assim, né? Às vezes a gente deseja coisas sem pesar as consequências delas. Seria possível realizar os desejos de todas as pessoas? Por quê? O que vocês acham? Será que é possível a gente realizar os desejos de todas as pessoas? Por quê? Então, são perguntas, né, bem interessantes para vocês pensarem mesmo um pouquinho sobre isso do querer, né, e do receber sim para tudo. Será que realmente é uma coisa boa? Ou será que a gente precisa de limites para aprender a viver bem, não só com a gente mesmo, mas com todo mundo que nos cerca? Então, gente, essa é a aula de filosofia, tá? Agora eu vou virar o meu celular, a minha câmera, pra gente ver a aula de matemática, tá? Também é na apostila, mas a aula de matemática eu prefiro fazer com a câmera virada para a apostila, pra gente ir acompanhando as respostas com mais facilidade. Então, eu tô aqui na página 8 da apostila e o título é Composições, Decomposições e Sequências. Segundo o IBGE, até 2018, o Brasil tinha 5.570 municípios distribuídos pelas 5 regiões. Então, aqui nós temos um mapa, né? Brasil político. Cada cor representa uma das regiões do nosso país. O Brasil é um país bem grande, né? Ele é dividido em 5 grandes regiões. Nós estamos aqui na região sul, né? No estado do Rio Grande do Sul. Aqui está pintadinho de marrom a região sul. Além da região sul, temos a sudeste, a centro-oeste, a nordeste e a região norte. Diga aí, em qual município você vive? Aqui é uma resposta pessoal, né? Quem é de Gramado vai colocar Gramado, quem é de Canela vai colocar Canela, quem mora em algum outro município vai registrar aqui. Quantos municípios tem o Brasil sem contar com o que você mora? O total de municípios do Brasil é 5.570. Então, nós temos que tirar um, né? A gente tem que fazer esse total, retirar o município que a gente mora. Vai ser 5.570 menos 1. Vamos ter o total de 5.569 municípios. Ali, ó. Se o Brasil tivesse um município a mais, quantos municípios ele teria? Bom, nós temos 5.570. Se tivéssemos um a mais, teríamos 5.571 municípios. Aqui estamos na página 9. Destaque do material de apoio as fichas para composição. Escreva a quantidade dos municípios que o Brasil tinha até 2018 no quadro Valor de Lugar. Essa página aqui, vocês vão encontrar lá no material de apoio cartinhas que simbolizam unidade de milhar, centena, dezena e unidade. Vou encontrar lá para mostrar para vocês, já vem. São essas aqui, ó. Página 9, fichas para composição. Nós vamos utilizar para fazer os exercícios da página 9, tá? Elas não vão ser coladas na apostila. São cartinhas que a gente vai utilizar para formar os números que vão surgindo ao longo dos exercícios ali da página 9.
Então, o primeiro exercício que a gente tem é compor o quadro valor de lugar com o total de municípios, né? Vamos aproximar aqui para vocês verem. Vai ficar assim. Nós temos o total de 5.570 municípios. Então, o 0 fica na unidade, o 7 na dezena, 5 na centena e 5 na unidade de milhar. Tá bem? Letra A. Escreva esse número com palavras. Lembrem que quando a gente vai iniciar a escrita, a gente inicia com letra maiúscula. A escrita fica assim: 5.570. Letra B. Agora, escreva o valor da ordem em cada ficha colorida para decompor esse número. Então, vocês vão ter lá as cartinhas, né? A cartinha laranja vem representando para vocês as unidades de milhar. A lilás, as centenas. A verde, as dezenas. E a rosa, as unidades. Nesse número, que cartinhas que a gente vai precisar para compor o número 5.570? Vamos precisar da cartinha da unidade de milhar 5.000, da centena 500, da dezena 70 e da unidade 0. Aqui vocês vão escrever, tá? É com lápis, vocês não vão colar as cartinhas. As cartinhas é só para vocês manusearem em cima da mesa de vocês, tá? Aqui traz uma informação bem interessante, ó, sobre a decomposição desse número, do número 5.570. A apostila vem dizendo pra gente que a gente pode decompor esse número de várias formas. Então, traz 3 exemplos ali, né? Primeira forma de decomposição, 5.500 mais 70. Segunda forma, 3.000 mais 2.000 mais 570. E a última, 5.000 mais 400 mais 170. Aqui é quase uma brincadeira com a decomposição desse número, né? Porque não é a forma padrão pela qual nós decompomos os números. A gente sempre separa pelas unidades, né? A unidade da dezena, da centena e a unidade de milhar. A gente separa dentro dessa ordem, essa é a ordem oficial. Aqui a apostila traz formas alternativas deste número ser decomposto. Letra C. Escolha outra forma de decompô-lo. Aqui vocês vão brincar com o número mesmo, né? A gente tem o número ali, 5.570. Vocês vão escolher uma forma de decompor esse número, a critério de vocês. Eu vou fazer uma aqui, ó. A gente tem o número 5.570. Vou fazer 4.000 mais 1.000, já deu 5.000, mais 500, mais 50, mais 20. Viram só? Outra forma de decompor o número 5.570. Aqui vocês vão criar uma também. Exercício 2. Represente com as fichas coloridas sobre sua mesa os números da tabela que indicam a população de alguns municípios, com base no censo de 2010. Então, a gente tem uma tabela aqui, né, falando no número de habitantes de alguns municípios do Brasil. Nessa primeira linha, temos o município. Nessa segunda, temos o estado, aqui o município pertence. E na última, temos o número de habitantes. Primeiro município, Abadia de Goiás. Fica no estado de Goiás. Número de habitantes, 6.876. Abaíra fica no estado da Bahia. Número de habitantes, 8.316. Jangada fica no estado do Mato Grosso.
Número de habitantes, 7.696. Limeira do Oeste, estado de Minas Gerais. Total de habitantes, 6.890. Manduri, estado de São Paulo. Número de habitantes, 8.992. Monte Carlo, estado de Santa Catarina. Total de habitantes, 9.312. Letra A. Agora, escreva as decomposições de cada um dos números da tabela. Bom, nós temos aqui os números da tabela, né? Nesse espaço, nós vamos fazer a decomposição deles. Mas aqui é o formato que a gente aprendeu, né? Separar a unidade, a dezena, a centena e a unidade de milhar. Bem nesse formato, todos os números, tá? O formato padrão de decomposição que a gente sempre usou na escola. Vou aproximar um pouquinho mais aqui. Então, o primeiro número, 6.876, fica 6.000 mais 800 mais 70 mais 6. 8.316, fica 8.000 mais 300 mais 10 mais 6. 7.696, fica 7.000 mais 600 mais 90 mais 6. 6.890, fica 6.000 mais 800 mais 90 mais 0. 8.992, vai ficar 8.000 mais 900 mais 90 mais 2. E o último número, 9.312, fica 9.000 mais 300 mais 10 mais 2. Ó. Nossa tabelinha fica assim. Tá bem? Agora vamos para a página 10. Na página 10, hoje, nós vamos até o exercício 3, ok? Letra B. Organize os números da tabela do município mais populoso para o menos populoso. Então, né, em outras palavras, do maior número para o menor. Isso é ordem crescente ou é ordem decrescente? Está diminuindo, né? Então, é decrescente. Isso aí. Vamos ver como é que fica. A gente analisa lá, né, os números da tabela e vai colocar aqui. Tá mais pertinho aqui pra gente ver como é que ficou. O maior número era o 9.312. Então, fica em primeiro lugar na nossa linha ali. O segundo, 8.992. O terceiro, 8.316. O quarto, 7.696. O quinto, 6.890. E o último, né, o menor, 6.876. Exercício 3. Observe o ábaco. Então, nós temos um ábaco aqui, né? A gente vem trabalhando desde o início do ano com as figuras de ábacos, já estamos bem acostumados. O que alterou agora é que os nossos ábacos têm uma haste a mais, né? Tem a haste da unidade de milhar. Então, a gente tem que analisar esse ábaco que está disponível na apostila pra gente. Vamos contar quantas argolinhas tem em cada haste. Nas unidades, contando, nós encontramos 9 unidades. Eu anotei aqui, ó, eu gosto de anotar. Depois que eu contei, eu anoto. Que daí, depois eu visualizo o número que deu. É uma dica, né? Pra gente conseguir encontrar um número de uma forma mais ágil, né? E não esquecer. As dezenas também. Contei as argolinhas, deu 9. Nas centenas, temos 9 argolinhas. E na unidade de milhar, contei 8 argolinhas. Escreva o número que ele está representando. Bom, ele está representando o número 8.999. Escrevemos aqui, ó, 8.999. Letra B. Se você adicionar
uma unidade a esse número, ao número 8.999, você terá a população do município de Natividade, que fica lá em Tocantins, de acordo com o censo de 2010. Qual é a população desse município, então? Bom, a gente só tem que pegar o número ali de cima, o 8.999, e somar 1. 8.999 mais 1 é igual a 9.000, né? Descobrimos o total de pessoas, né, da população lá do município de Natividade. Total, 9.000 habitantes. Por último, a gente tem que desenhar as argolas no ábaco para representar esse número, o número 9.000. Bom, 9.000, né? Na unidade, a gente coloca alguma coisa? Não, né? Na dezena? Também não. Na centena? Também não. Na unidade de milhar, sim, né? Vamos desenhar 9 argolas para representar 9.000. Tá bem, pessoal? Qualquer dúvida, podem me chamar. Um beijão e até amanhã.